Olá! Bem-vindos a mais um episódio de Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades favorito. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Lovisotto. Bruno, o que traremos para os nossos ouvintes nesse episódio de Natal? Nós traremos um episódio especial de Natal. Mariah Carey está descongelada. A Simone está solta cantando aí. Alguém faz essa mulher. E nós vamos trazer um tema diretamente natalino, que são tradições curiosas, bizarras, diferentes, específicas de Natal pelo mundo. E você vai trazer o quê, Cris? Nossa, eu até dificuldade de explicar. Eu vou trazer a história de um homem, um ator, que nasceu para interpretar Messias. Exatamente. Qual Messias, você pergunta? Exatamente, o ator Jim Caviezel. Excelente. Não falarei. Você vai ter que ouvir. O homem que achou que era Jesus. O homem que achou que era Jesus, exatamente. O homem que achou que era o Messias. Ouçam, gente. É isso aí. Cris, nesse último Morrer Sem Saber do ano, nesse Morrer Sem Saber natalino, festivo, o que é que nós... Valeu, Natalina! O que é que eu não vou morrer sem saber? Vocês não vão morrer sem saber. É a história de mais uma pessoa. Eu tô gostando de vir aqui falar sobre pessoas, ao invés de só de casos. O que você conhece, o que você sabe sobre o ator Jim Caviezel? Quem é Jim? I don't know her. I don't know her. I don't know her. Joga no Google. Vocês... E provavelmente quem tá ouvindo também não Famosa sabe quem é. Ele tem que me respeitar. Eu tenho 35 anos de carreira. Ele tá chegando agora. Jim Caviezel. Mas ele vai interpretar o Bolsonaro no filme biográfico. O cara da Paixão de Cristo. Exatamente, ele mesmo. O próprio, nossa, eu não sabia o nome dele. Pra mim, ele era o cara da Paixão de Cristo, o cara dos filmes de ultradireita. Exatamente, exatamente. Ele vai interpretar o Bolsonaro no filme biográfico do ex-presidente presidiário. Sim. Bolsonaro. E o nome do filme é Black Horse. Inclusive, saiu meio que um teaser. Você viu maravilhoso o teaser? Esse teaser que Gente, começa com os letreiros, tudo escrito errado. Cara, mano, e meio Comic Sans, assim, né? Sim, e é um negócio feito, que, assim, tipo, essas pessoas de ultradireita são as pessoas que usam AI pra tudo. Por que não usa AI pra fazer o texto, então? Porque pelo menos o inglês a AI acerta. Sabe? Roteiro de Mário Frias, dele. a peruca. Ai, a produção, é tudo tão ruim. Parece Hermes e Renato, sim, cara, de verdade. O que eu tô amando é a quantidade de memes que tá saindo disso, das pessoas falando assim: revelado, André Surak fará Michele Bolsonaro no filme. Toquinho, tem um que eu amei que era: Toquinho fará o anão que Bolsonaro levantou achando que era uma criança. Lembra dessa história? No filme Dark Horse, é isso. Todas as histórias de Bolsonaro. Mano, no filme ele faz as flexões mal feitas. Mas eu achei incrível. Eu não sei se é fã ou hater. Eu não sei se é fã ou hater esse filme. É surreal. É surreal. Mas então, o lance é que assim, eu não sabia, eu não lembrava da existência do Jim Caviezel, né? Porque assim, talvez nem todo mundo se lembre, eu era muito pequeno, enfim, mas ele era um galã no começo dos anos 2000 em Hollywood. Tentou, sabe? né? Acho que ele tentou ser. Mas ele tinha começado a pavimentar um caminho interessante de carreira, sabe? Não é tipo assim, ele nasceu como um cara de ultradireita, fazendo filme merda. Não, tipo, ele começou, assim, bem, sabe? Sim. E aí eu fiquei sabendo que ele ia fazer o filme do Bolsonaro. Eu nem sabia que ele era de ultradireita, amigo, pra você ter noção. Nossa, Jim Caviezel, eu gostava muito dele na Paixão de Cristo, não, né? Na Conde de Monte Cristo, amei esse filme, sabe? E ai, que legal, ele é ótimo, não sei o quê. Aí eu fui começar atrás pra entender quem era essa pessoa. E aí eu fiquei maluca, sabe? Eu falei, como assim?
Cara, então assim, pra gente contextualizar um pouco de como foi a carreira dessa pessoa que tinha tudo pra dar certo, entre Sim, aspas, sim. no olho público, mas depois você vai entender o porquê que não deu certo, por que ele foi parar onde ele foi parar, assim, como Sim. ele é essa maluquice que ele é hoje em dia. Mas assim, ele ganhou notoriedade em 91, num filme que eu não sei se você conhece, chama My Own Private Idaho. Sim, eu nunca assisti esse filme, mas ele é do Gus Van Sant, não é? Ele é do Gus Van Sant, exatamente, desse diretor. Que é um diretor super, assim, que é não super consagrado, mas respeitado. Não, sabe? acho que eu diria que, ele tá. Nos últimos anos, acho que ele tá meio embaixo, assim. O último grande filme dele que eu lembro, acho que foi o do Harvey Milk. Eu não lembro se ele teve algum outro. Então, ele fez filme Milk, depois. ele fez Gênio Indomável, né? Ele fez uns filmes bem. Ele fez Elefante, que é aquele que é do tiroteio em Columbine, assim. Sim, é verdade. Ele fez muitos bons filmes. Ele fez o quê? Bons filmes, tipo, vários filmes bons. Fez, sim. E aí o Jim Caviezel começou lá. E o Jim Caviezel ganhou um prêmio do sindicato, sabe? Screen Actors Guild, o SAG, na época. É um filme com Keanu Reeves, virou meio que um cult queer, assim. Ele fez Além da Linha Vermelha, que é um filme de 98, que tem o Sean Penn Keynote, que é dirigido pelo Terrence Malick, que é bem consagrado também. Sim. Esse filme também é muito bem consagrado. Eu nunca vi, eu tenho preconceito com o Terrence Malick. É que assim, é aqueles filmes assim, né? Eu assisti Árvore da Vida e assisti, acho que Além da Linha Vermelha da época da faculdade. Aqueles filmes super contemplativos, né? Sim. Aqueles filmes que, tipo, nossa, em câmera lenta, aí a bala devagar, aí tocando uma ópera, você fala, meu Deus, que é isso? É bem esse tipo de filme. Né? E aí, o Jim Caviezel, ele tinha uma carreira teoricamente promissora, assim, fazia muita entrevista, tava sendo cotado por uns filmes e tal. E assim, uma coisa que a gente tem que entender sobre ele é que ele é uma pessoa que ama uma péssima escolha, assim, sabe? Tanto que na época... ele ama escolher a pior coisa que ele poderia escolher. Ele negou o papel do Ciclope no X-Men, no primeiro filme do X-Men, ele seria o Ciclope. Olha só. Pra poder atuar em um filme de ficção científica chamado Frequency, eu não sei se você conhece. Nunca ouvi falar desse filme. É um filme horrível que eu lembro de ter assistido na televisão com o Dennis Quaid, que é de viagem no tempo, eles se falam pro rádio, e ele consegue falar com ele do passado pelo rádio. Tipo, nunca um filme X. Tá. E ele negou o papel do Ciclope pra poder fazer essa porra desse filme. Assim, não passando pano pra ele, mas X-Men é maravilhoso, X-Men 1 e X-Men 2. O papel do Ciclope é um papel muito ruim, eu tenho dó até hoje do James Marsden. Eu achava que o James Marsden era um mau ator por causa desse papel. E daí ele fez Hairspray, ele manda super bem. E aí ele fez Westworld, ele manda super bem. E ele fez o melhor papel da vida dele, que é ele mesmo em Jury Duty. Jury Duty. Perfeito. Essa série é muito engraçada. E o papel dele mesmo é maravilhoso. É muito bom. Ele falando, você já viu o grande clássico do cinema, Sonic 2? Eu tô nele. É muito bom. É muito bom. E aí, mano, voltando pro Jim Caviezel. Pro Jim Caviezel. Tipo assim, mas o que aconteceu, né? Ele, tipo, tava na crista da onda, tipo, super galanzão e tal, e ele sumiu, assim, né? A teoria mais aceita por todo mundo é que a carreira dele tinha acabado porque ele tinha aceitado o papel de Jesus Cristo no filme mais gore do Mel Gibson, né? Sim. Que é um filme muito gore, que é A Última Paixão de Cristo, um filme do começo dos anos 2000. Fez muito sucesso esse filme. Sim. Assim, eu não sei se as pessoas se lembram, mas fez muito sucesso. E ele era meio um sucesso. Eu vou botar a teoria de bar, assim, né? Tipo, não tem nenhuma base pra falar isso. Vou jogar uma polêmica aqui agora. Paixão de Cristo, ele é o filme que institucionalizou a coisa que é a cultura de influencer hoje em dia, que é você quer publicidade, não importa se é boa ou ruim. Porque esse filme, a coisa dele era, ele ofendeu todo mundo. Judeus ofendidos, cristãos ofendidos, não cristãos ofendidos. Todo mundo. Era assim, é um filme sobre Jesus, não gostei. É um filme que mostra Jesus do jeito que eu não gostei. É um filme que mostra os judeus como algozes de Jesus, não gostei. É um filme violento sobre Jesus, não gostei. Exato. É um filme super antissemita também. Exato. Porque o Mel Gibson é antissemita pra cacete, exato. né, cara? É isso que eu ia falar, então, e aí, tipo assim, todo mundo meio que, beleza, né? E eles mesmos falavam sobre isso. Ele mesmo falou em várias entrevistas que ele aceitou esse papel, e esse papel meio que sepultou a carreira de Hollywood dele, sabe? Entendi. E ele contou que o próprio Mel Gibson, depois de ter convidado ele pro papel, virou pra ele e falou assim, você nunca mais vai conseguir atuar nessa cidade. E aí ele respondeu, nós todos temos que carregar as nossas cruzes. É tipo, não, cara, você aceitou o filme que você quis, mas tudo bem. Tipo, você não tá sendo obrigado, mas beleza. E aí
aí todo mundo aceitou essa teoria e bola pra frente, né? Acabou a carreira dele e tal. Mas se você for parar pra pensar, vários atores fizeram Jesus em filmes tão ou mais controversos que ele, e do que A Última Paixão de Cristo, e a carreira deles não acabou. Exato. Né? Por exemplo, o Willem Dafoe, não é? Que fez na Última Tentação de Cristo. Que é bem mais polêmico, na real. Muito mais polêmico, porque mostra um Jesus extremamente humano, e que peca, e que erra, e tudo mais. E assim, o Willem Dafoe tem a carreira dele belíssima aqui fora, Sim, entendeu? exato. Belíssima é um exagero, né? Mas tudo bem. Não, eu acho que é belíssimo porque ele é um homem feio, né? Mas assim, a carreira dele é bonita. A carreira dele é belíssima, Sim. né? O último filme que eu assisti dele, inclusive, foi, acho que Pobres Criaturas, né? Ele tá super bem. Tá super bem, sim. Ele é extremamente consagrado, né? O Christian Bale fez Jesus em Maria, Mãe de Cristo, antes de ser o Batman. Emocionada com ele. Eu não sei que filme é esse. Eu acho que eu sei. É aquela coisa de ter sido criado católico, né? A gente vê às vezes umas coisas, a gente tem umas lembranças assim. Eu acho que eu lembro desse filme. Eu preciso ver a cara do filme. Eu não lembro. Eu vi a foto, assim, do Christian Bale de Jesus. Eu tenho a imagem do Christian Bale de Jesus, mas eu não sei se é de ver foto dele no coisa ou se é de ter visto o filme. Deixa eu ver o pôster do filme. Eu não lembro também. Nossa, eu não sei se eu lembro o pôster. Gente, o pôster desse filme. Gente, é maravilhoso! Eu não lembrava que era tão bom. O pôster desse filme. Não. Eu tô falando do pôster, não lembro desse filme. O pôster desse filme, sabe o que ele parece? Deixa eu ver. Lembra quando a gente ia nas lojas americanas e aí tinha os filmes da Pixar, que era assim, e tinha carros, aí tinha navios. Sabe? Tinha robôs, aí tinha os androides. Aviões. Tinha assim, aqueles. Aviões, pior que aviões é da própria Pixar, né? Esse delírio. Mas ele parece esse equivalente, tipo assim, tinha esses DVDs, aí tinha os DVDs evangélicos, assim, que junto, assim, do lado desses. Era o. Gente, sério, que baixo eu tô vendo a capa, parece alguma coisa assim. É chocante. Gente, que porra é essa, cara? É chocante, tipo, a Record faz mais bem coisa, feito. Sei lá. Parece DVD que vende em Aparecida, sabe? Esse tipo de coisa. Nossa, chocante, chocante. Nossa, o Christian Bale tá muito diferente, bizarro. Tá. Mas então, assim, o Christian Bale está gatíssimo assim, de Jesus, né? Precisamos reconhecer, assim, que... Nossa, eu achei que ele tá com uma cara meio assim de olhos oblíquos de cigana, sabe? Eu achei que ele tá... Ele tá meio cara de cigano, né? Tá, eu achei que ele tá gato. Tá gato mesmo. Só que assim, voltando... Sim, só tangentes hoje. Ele vai sair 1000 vezes do script. O Christian Bale não. O Jim Caviezel, ele falou isso, que sepultou a minha carreira em Hollywood, mas isso não é nem verdade, assim, porque depois de fazer o Jesus, ele fez o papel, não sei se você lembra de uma série que chamava Person of Interest. Sim! Que passava na Warner. Sim. Person of Interest é o que morria todo mundo e sobrava só um cara? Ou não era esse? Não, Person of Interest era tipo assim, policial, de tipo investigação. Ele era um negócio, era um ele software. Dando porrada nas pessoas. Ele era uma coisa meio Minority Report, não era uma coisa tipo assim, tinha um software que detectava possibilidade de crimes, era uma coisa meio assim. Era isso mesmo. E essa série, ela durou 5 temporadas. Ela é criada pelo Jonathan Nolan, que é da família Nolan. Sim. E ela foi produzida pelo J.J. Abrams. Sim. Terminou em 2016, depois de 5 temporadas. Não, inclusive essa série, ela é de alguma maneira precursora do Westworld, porque o Jonathan Nolan depois foi fazer o Westworld. Jonathan Nolan é o irmão roteirista do Christopher Nolan. Ele é roteirista se tem o Jonathan Nolan escrevendo o roteiro é aceitável. Se não tem o Jonathan Nolan escrevendo o roteiro é muito ruim dos filmes do Christopher Nolan. E ele é o cara do sci-fi, assim, quando tem os conceitos de sci-fi maluco, é o Jonathan Nolan que faz as coisas. Legal, eu não sabia disso, legal. No Brasil ela foi transmitida pela Warner e pelo SBT durante um tempão. E essa série, mano, ela tem 8,5 no IMDb, tipo, ela não é podre, sabe? Aí, tipo assim, ele fez essa série que terminou em 2016, mas aí ele fala que a carreira dele foi sepultada, ele não fez mais filmes grandes. Tipo assim, claramente algo aconteceu, tem mais alguma coisa nessa história, Sim. sabe? Claramente, né? E aí eu aprendi que realmente tem muito mais coisa nessa história. E eu aprendi coisas muito interessantes sobre Jim Caviezel, a pessoa que ele é, né? Ok. Muitas dessas informações que eu vou falar hoje, gente, eu vou fazer outro disclaimer, que é um disclaimer... primeiro disclaimer, que a gente sempre faz em muitos episódios que a gente vai falar mal dos outros, que é, gente, eu não sei se é verdade. Supostamente.
Equipe jurídica do Morrer Sem Saber. Temos muitos advogados. Exatamente. Todo esse episódio, assim, supostamente, Jim Caviezel é um ator. Supostamente, antes de tudo. Exatamente. E aí a gente começa e são coisas baseadas em boatos, baseadas em fontes anônimas, pessoas que conhecem ele. Tipo assim, não tem nomes, não dá pra saber se é verdade ou não, mas pra mim é verdade. Eu aceito como verdade. Sempre assim, né? E muitos desses relatos eu peguei num podcast que eu acho interessante citar. Não é um podcast que eu conheço, que eu acompanho, eu ouvi só esse episódio, mas chama QAA, que eu acho que é QAnon Anonymous, que é um podcast de teorias da conspiração, que eles falam sobre as teorias da conspiração, sobre essas maluquices. Eles não acreditam, mas eles falam sobre isso. Entendi. E eles fizeram um episódio específico pra falar do Jim Caviezel. Uau. E aí eu ouvi e trouxe essas informações pra você. Essa pessoa, quem era o host, né, do podcast, ele pegou em primeira mão esses relatos, porque essas pessoas desse podcast são do segmento. Eles são do audiovisual. Tá. Então eles conhecem essas pessoas, entendeu? Eles falam muito nesse episódio sobre questões do próprio set, de equipe, como funciona e tudo mais, né? Então, assim, o que eu aprendi ouvindo esses relatos? Que, primeiro, Jim Caviezel é uma pessoa extremamente religiosa, né? E ele achou que realmente topar o papel de Jesus Cristo era o tipo de destino dele. Ele acha que ele basicamente é Jesus. Entendi. Cada um carrega a sua cruz, realmente. Cada um carrega a sua cruz. Então, na cabeça dele, ele realmente é Jesus, né? Ele falou em entrevistas que queria que as pessoas vissem Jesus e não vissem ele, né? Vissem Jesus quando olhassem pra ele, e que isso resultasse em conversões pra religião. Ele é extremamente católico, tá? Cris, não pode ser católico, não pode ser famoso ter religião. Pode sim, muitos inclusive são, né? O problema é que isso começou a atrapalhar a vida dele em Hollywood, entendeu? Uhum. A gente vai falar sobre isso em um momento. Mas ele acredita em todas as conspirações malucas, né? De QAnon, né? E aí eu aprendi coisa que eu também não sabia, porque eu também não fui atrás na época, que ele fez aquele filme Som da Liberdade, né? Que é um filme sobre QAnon, né? Sim. Não sabia dessa parada, dessa maluquice do caralho, né? Sim. Porque até então, na época do Paixão de Cristo, ele só era um cara meio doidinho, muito religioso. Ele não era da teoria da conspiração. Ele começou a ficar da teoria da conspiração depois. E principalmente quando ele começou a se relacionar com o Tim Ballard, que é a pessoa que ele interpreta no filme, né? O Tim Ballard é um ativista, entre aspas. Autor, entre aspas, palestrante, entre aspas. Ele é fundador, né, de Operation Underground Railroad. Essa galera que fica caçando pedófilo, né? Que teoricamente combate tráfico sexual, mas enfim, é muito polêmico, né? História muito torta e mal contada. Muito torta e mal contada. Eles comentam isso, inclusive, no podcast, de tipo, como eles faziam, eles meio que forjavam resgates, forjavam pessoas que estavam, às vezes até pessoas que estavam sendo traficadas, mas que às vezes conseguiram fugir ou conseguiram ajuda de outras pessoas, e eles falavam que eram eles que tinham. Sabe o que eles me passam a sensação um pouco? Lembra aquele delegado da Cunha? Não. Tinha um brasileiro, acho que era da Cunha, que era um delegado, supostamente, jurídico. Tinha um cara que era youtuber, que ele era delegado, e ele fazia uns vídeos do dia a dia de delegado. E ele fazia coisas do tipo, por exemplo, iam lá fazer um negócio de, tipo, derrubar a galera do tráfico num morro, alguma coisa assim. E aí ele ia lá gravando. Só que aí tinha uma coisa assim, prendemos aqui a pessoa e tinha alguém preso, tipo, tinha um refém sequestrado, sei lá. E entrando aqui no lugar e soltando o refém, e a pessoa falou, obrigado, era tipo, a pessoa tinha sido resgatada, só que eles botavam de volta pra fazer o vídeo, entendeu? Era coisa assim. E tinha coisa que era só combinado mesmo, assim, de tipo assim, eu vou. Gente, você imagina, meu Deus do céu. Então você imagina você ser sequestrado. Exatamente. Aí você é resgatado. Aí você está passando por um trauma, você está sendo traumatizado constantemente porque você acha que você vai morrer. Exato. E aí chega a polícia e fala, então, tem como você voltar pro cativeiro e fingir que você tá preso só pra fazer um vídeo pro TikTok? Era desse nível de coisa. Pra mim é essa vibe, assim, entendeu? Que aí é o sabor brasileiro. O da Cunha tinha uma coisa que é o... Ele traz o Brasil, mas é isso. Então, exatamente. Então, assim, ele ficou muito próximo desse cara, desse maluco, desse Tim Ballard, né? Ele é super pró-maga, né? O Jim Caviezel e tal. Então, e aí, segundo uma das fontes do podcast que eu comentei, né? Ele é um doido que acredita em teorias insanas, que mistura religião, militarismo, fixações ultranacionalistas e tal. E ele contou que no set de filmagem do filme Sound of Freedom,
Porque assim, gente, uma coisa que a gente tem que entender pessoas do audiovisual, elas não têm um apego muito grande, muitas vezes, pelo que elas estão produzindo. Elas precisam de trabalho. Não é fácil arrumar trabalho no audiovisual, não é fácil arrumar uma boa grana. Sim. Então aparece um gig pra você fazer, um trampo pra você fazer, você vai e faz. Não é necessariamente você concorda com aquilo. Então nem todo mundo que tava no set do Sound of Freedom são pessoas malucas. São pessoas que estão ali trampando, gente do som, gente da captação, gente de... Enfim. E aí, contou que no set de filmagem desse filme, a equipe criou um termo pra quando você era capturado pelo Jim pra ficar ouvindo as maluquices dele, que era Carvotex. Tipo um vortex do Caviezel, sabe? Uau! Tipo, eu fui pego pelo Carvotex. Tipo assim, você tava andando, ele te pegou e você se fudeu, sabe? Que ótimo! Ele pegava as pessoas, puxava de canto e começava a tagarelar, quase stream of consciousness, assim, tipo, Entendi. quase sem pensar, assim, sabe? Falando sem parar e de forma muito incoerente, assim. E essa agenda woke, isso, né? Jogava os papos assim. Tem uma entrevista dele que... Assim, eu não vou... Eu até pensei em pôr no episódio, mas como é em inglês, é mais fácil, eu acho que eu contar. Que ele tá dando a entrevista, eu não sei exatamente onde, e aí ele fala uma palavra, acho que é adenocron, alguma coisa assim, que é uma referência a essa coisa de QAnon, entendeu? Que é tipo aquele lance de quando a pessoa vai morrer, ela solta adrenalina, aí os caras que são os pedófilos malucos tiram o sangue das crianças, tem um nome isso. E aí o entrevistador, muito esperto, falou, tipo, nossa, que palavra é essa? Tipo, ele sabia o que era, ele queria só que o Jim Caviezel queimasse, né? Tipo, o que é isso? Aí o Jim Caviezel começa a falar, tipo, porque os bebês, quando estão com muito medo, eles soltam adrenalina, e não sei, e, tipo assim, um papo maluco do caralho, velho. Você fala, meu Deus, que cara louco. No fim das contas, ele é tipo um maluco igual o John Travolta, Tom Cruise, né? Essas pessoas super lunáticas, assim, e que por algum motivo, por vários motivos, continuam sendo muito poderosas em Hollywood. Sim. Né? E assim, curioso que são sempre os homens, né? Porque as mulheres malucas não são tão malucas. Cadê as loucas? Porque acho que a mais doidinha que eu conheço é a menina do Handmaid's Tale, que ela é da Scientologia. Ela é meio maluquinha. Verdade, mas ela não é uma maluquinha. Maluquinha. Ela não é uma maluquinha perigosa que fica causando. Ela é super low profile, né? Ela é super low profile, é verdade. Então, outra fonte falou o seguinte: a coisa que você precisa entender sobre Jim é que ele é uma das pessoas mais burras que você vai conhecer em toda a sua vida. Ele não é esperto. Eu rezo para que ele nunca fique preso em um saco de papel, porque ele vai ficar preso e vai morrer. A galera é muito boa de ofensa, né? Impressionante. Muito boa. Estúpido não é a palavra que eu uso normalmente. Ele apenas não é esperto. Era como trabalhar com um cachorro. Uau. Caralho. Outra fonte descreveu ele como um homem quebrado e infantil e que é fundamentalmente religioso. Ou ele acha que é religioso o que ele acha que é religião na sua visão infantil. Ele acha que é uma pessoa amorosa, mas ele não é. Ele é cheio de ódio sobre si e sobre o outro. Outra fonte contou que, ao longo de 5 anos trabalhando em Person of Interest, o Jim Caviezel perdeu vários privilégios no set ao longo de 5 anos. Aí, descrevendo uma cena que Jim dirigia um carro, ele dizia o seguinte: estávamos gravando no meio da cidade, na Third Avenue. E a cena era ele saindo com um carro, apenas saindo com um carro, tipo, saindo do ponto estacionado. Uhum. Geralmente, se um ator tem carteira de motorista e não é uma cena perigosa, o próprio ator faz a cena ao invés de dublê. Então ele, em Manhattan, passou no farol vermelho e quase atropelou 5 ou 6 pedestres. E depois disse: não, porque é isso que o meu personagem faria, ele entraria com tudo. Aí eu falei pra ele: isso é 100% ilegal e completamente perigoso. E aí ele foi banido de dirigir qualquer veículo nos próximos 2 anos e meio de gravação de Person of Interest. Até mesmo tirar um carro do estacionamento iria resultar em coisas extremamente perigosas da parte dele e que colocariam todo o elenco e a equipe em perigo. Ele não sabia diferenciar personagens, cara. Porque, tipo, como assim ele sai arrancando com um carro, Sim. quase atropela 5 ou 6 pedestres que não tinham nada a ver, eram pessoas que estavam passando, não era equipe, tá ligado? Sim. E falou: não, mas é isso que o meu personagem faria. Você entendeu? Ele entraria com tudo, ele tentaria matar as pessoas, tá ligado? É tipo, mano, você é um ator, tipo, você não tem que atropelar as pessoas de verdade. Você tá maluco. Eu amei. Outra situação envolvia um cachorro chamado Boker, que era um cão ator, né, que atuava em determinado momento da série. O cachorro era muito mais fácil de lidar do que Jim. E o cachorro
cachorro mordeu o ator e tivemos que substituí-lo. Isso porque o Jim... o cachorro era um Malinois belga treinado, tá, gente? Não era um cachorro que eles pegaram na rua e vão pôr aqui no set. Era um cachorro que eles treinam para gravações, tá? O Jim ficava puxando a coleira do cachorro o tempo todo, mesmo a gente falando pra ele não fazer isso, e o cachorro mordeu ele. Então a gente teve que substituir o cachorro e pintamos o próximo cachorro com o peito de branco pra poder substituir Tadinho. o cachorro. E Jim nunca mais foi autorizado a manejar animais no set. Mano, ele é uma criança, cara. Sim. É tipo assim, não puxa o cachorro, não puxa o cachorro, não puxa o cachorro. Ele vai lá e puxa o cachorro, sabe? Ficava dando tranco no cachorro. Mano, o cachorro foi demitido, cara. E tipo assim, era uma pessoa que tinha um trampo, tinha um cachorro, falou, porra, arrumei o trabalho, vou lá. Aí esse filho da puta foi lá e fez o cachorro ser demitido, cara. Impressionante. Outro relato. Ele era obcecado pelo Navy Seals. Navy Seals é meio que uma... É a Marinha. É a Marinha, né? A Marinha. É, mas os Seals é meio que a elite, né? Acho que sim. Mas são os caras da... pelo menos quando eu entendo, pra mim é Marinha. Navy Seals pra mim é Marinha. Mas talvez seja elite. Eu não me interesso por assuntos militares. Esses eu fascistas. Quero que se foda. Na dúvida, a gente dá uma militada aí. A gente tá tudo certo. Tudo fascista. Pra mim é tudo igual. É isso. Tudo igual. Ele era obcecado pelo Navy Seals. Ele era obcecado por armas. Ele era obcecado e sempre queria atirar e matar pessoas. Que bom, que fofo. O que não era algo que fazíamos, me desculpe. E no contexto do seu personagem, ele era um herói. Era uma série, com bastante tiroteio. E o Reese, que era o personagem dele, atirava no joelho das pessoas. Ele não era o tipo de cara que atirava na cabeça. Ele atirava no peito. Mas o Jim queria muito matar as pessoas. Queria atirar na cabeça. Queria fazer muita coisa. Ele era o Jesus, né, gente? Sim. É claro, é o que Jesus faria. Exatamente. Ele é tão obcecado pelos Navy Seals que ele fala pra todo mundo que ele fez parte do Navy Seals. Todos os carros de luxo dele têm adesivos do Navy Seals. E ele falava que ele tecnicamente era um Navy Seals porque ele tinha treinado com eles para um filme do Ridley Scott. É claro, igualzinho. É verdade. Igualzinho. Durante o momento no set, ele falou que tecnicamente era Jesus também, né? Segundo uma fonte. Tá correto. Outra fonte. Ele sempre queria torturar as pessoas. Queria que o personagem fosse cruel. Ele sempre falava, eu tenho uma ideia que você vai adorar. Apesar da gente nunca adorar as ideias dele. E se eu colocar uma arma dentro do nariz do cara? Mano, a gente não vai fazer isso. Ele não planejava nada, era tudo na hora. E se eu estrangular essa pessoa? E se eu matar essa pessoa? Ele nunca pensava que aquela pessoa era um ator querendo fazer isso. Uma pessoa, sabe? Que tava trampando. Não havia diferença paradinha entre um ator e um prop, né? Um objeto de cena. Estavam todos lá para serem usados. Chegou... Esse detalhe eu acho maravilhoso. Chegou um ponto que tivemos que tirar as armas do set. E até as balas de festim foram proibidas. Falamos que vamos fazer tudo em efeitos visuais. Isso deixou o Jim muito, muito bravo. Meu Deus. Mano, eles tiveram que banir as armas, tirar a arma da mão dele, até de festim, porque ele ficava machucando as pessoas, cara. Caralho. Que a mesma agradável, fonte disse. Que pessoa maravilhosa. Assim como as armas de fogo, se ele tivesse um objeto pesado em mãos, como um pedaço de cano, a gente apenas usava uma baticlava para poder usar um dublê, porque não confiávamos nele para deixar ele com um pedaço de metal e fazer uma cena de briga. Que bom. Que bom. Isso foi por uma boa razão. Todas as minhas fontes corroboraram em uma história de Jim trabalhando com Clark Peters, que era o Leslie da série The Wire. Na cena, Jim deveria entrevistar o personagem, não entrevistar não, interrogar. Questionar o personagem, interrogar, questionar o personagem do Clark, que estava preso em uma cadeira e meio inconsciente. Jim deu um mata-leão nele e arrastou ele pela sala com a cadeira e tudo, sendo que era só pra ele interrogar a pessoa. Histórias como essa de Jim sufocando o ator, dando soco na cara e batendo a cabeça de outro em uma lareira eram conhecidas por todos. Isso sempre resultava em problemas de relacionamento e brigas com a equipe. Será que dá pra você parar de ser uma desgraçada insuportável? Uma fonte disse: era como ter um filhotinho de cachorro. Não, você não pode roer isso. Não, não pode roer isso. Não pode roer isso. Não pode roer isso. Só que o filhotinho falava constantemente sobre Hitler. Que quote, uau! Uau! Eu amei essa Impressionante. Impressionante. Já vamos falar sobre a questão do Hitler, tá? Eu vou voltar nisso. Ok.
Uma fonte disse que trabalhar com Jim era absurdamente frustrante. Todas as cenas dávamos a ele cartões com as falas, numeradas. Ninguém mais fazia isso, só ele. E ele copiava para a mão dele as falas. Então, se você assistir a série, você nota em vários momentos ele lendo a própria mão. Ai, que vergonha. É ou não é o ator perfeito pra interpretar Bolsonaro? Você lembra que o Bolsonaro fez isso? Eu tava pensando justamente nisso, falando, gente, você só tá me dando razões de porque que ele é o casting ideal pro Bolsonaro. Gente, ele é o casting ideal, exatamente, cara. Esse é o papel da vida dele, eu diria. Nossa. Ele sempre dava desculpa que tinha problemas de memória, ele tinha brain damage, né? Porque ele foi jogador, né? Acho que de beisebol, sei lá. E ele disse que também perdeu um pouco da memória quando ele tava no SEALs. Ah, claro. Tipo, mano, você nunca esteve no SEALs, mas tudo bem. Mas ele não lembra que ele não teve, então ele teve. Pode ser que esteja na tanto cabeça ser dele, feito, né? E ele também tomou um raio, né, na cabeça em Paixão de Cristo. É né? verdade, teve isso. Ele tomou 2 raios. Teve isso. Eu tinha esquecido dessa história. Ele tomou um raio. Ai, é muito engraçado. E ele contando essa história que ele tomou um raio, ele fala daquele jeito dele Era lá. quando ele tava na cruz que ele tomou um raio, ou arrastando a cruz? Ele tava na cruz, um negócio assim, ele tomou um raio. Era Jesus mostrando que não tava gostando. Sim, exatamente. Não seja antissemita, pá! Meu Deus. E ele conta que na hora que ele tomou o raio, ele sentiu, percorreu o corpo dele, não sei o quê. E aí que o Mel Gibson virou e só falou: Nossa, o que aconteceu com o cabelo dele? Tipo, como assim, cara? O cara acabou de tomar um raio na sua frente, você tá preocupado com a cena. Muito bom. Só que assim, mano, se você tem problemas de memória, você não pode ser ator, seu filho da puta. Se envolve em decorar coisas. Ai, meu É que Deus. fosse só problemas de memória, né? Assim, porque pensa, ele poderia ser uma pessoa com problemas de memória que não machuca pessoas, que não fala de Hitler, que não... Aí tudo bem, né? A gente faz essa concessão, mas... Ai, tem uma outra história maravilhosa. Todas as 3 fontes que participaram do podcast, que deram o relato pro podcast, confirmaram uma situação em que determinada cena ele não ganhou o cartãozinho dele que ele lia as falas. Tá. Aí a equipe disse, olha, a gente não queria insultar a sua inteligência imprimindo o cartão só com essa fala. Só que aí ele fez mó escarcéu e insistiu até que eles, de forma relutante, imprimiram e entregaram um pequeno cartão pra ele, escrito a palavra não. Uau. Ele, não, eu quero o cartão que tem a palavra não. Eu, tipo, você não consegue decorar a palavra não. Você imagina você trabalhar no set de filmagem com esse homem. Eu queria, só pra ter um pouco dessa experiência, Sim. pra ter essas histórias pra contar em primeira mão. Porque você imagina as pessoas, tipo, eu ia almoçar, mas o Jim tá lá no refeitório, eu não vou não. Você imagina Exatamente. esse tipo de situação. Sabe o que me parece? Como que chamava o cachorro do BoJack Horseman? O ator cachorro? É o Mr. Peanut Butter. Ele é o gêmeo maligno do Mr. Peanut Butter. Exatamente. É como trabalhar com um cachorrinho, é o que eles falaram, velho. Uau! Gato. Em outra ocasião, Jim falava a palavra errada na cena em 15 takes diferentes. Uma vez ele estava falando as falas dele muito bem, inclusive, contracenando com outro ator. Ele até foi elogiado pelo diretor. Aí o diretor falou, corta. Quando o ator que estava contracenando com ele se virou, ele estava com papel colado na testa dele, com as falas do Jim. Genial. Imagina que humilhação. Genial. Aliás, essa é uma coisa que eu acho maravilhosa, que é ver a engenhosidade dos atores de ficar botando cola no cenário. Eu já vi isso no Vai Que Cola, que tipo uma coisa que, sabe, a pessoa tá fazendo uma cena que tem uma revista, tem alguma coisa. Aí a revista tá com a cola. Aí tem um móvel, atrás do móvel tá a cola. Vão espalhando cola no cenário. Agora, na testa do ator é a primeira vez que eu tinha ouvido. Na testa do ator é a primeira vez. Em outra situação, a fala dele era, look, it's a drone. Olha, é um drone. E ele ficava falando, look, it's a clone. E ele não conseguia falar drone na cena. Eles tiveram que mudar a cena.
Amei. Ai, voltando a Hitler, nossa, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Uma fonte disse que ele trazia o ditador alemão em vários momentos. Ele sempre falava de como Hitler era organizado, regimentado, inteligente, e que tinha um plano muito inteligente. Tipo assim, nossa senhora, meu Deus do céu. Outra fonte disse, ele era o tipo de pessoa que dizia que Hitler tinha ideias interessantes. Ele não é inteligente, mas assim como Trump, ele é fascinado pelo poder. Não há diferença para ele entre poder e inteligência. Qualquer um que seja poderoso é sempre inteligente e correto. Ele tem a mente perfeita para um fascista. Tivemos que conversar com ele várias vezes para parar de trazer o assunto de Hitler no set de gravação. Vários momentos tivemos que ligar pro seu agente e pedir que ele parasse de falar isso para as pessoas nas entrevistas. Meu Deus. Ele gosta de falar como Hitler era um grande líder militar, mas ele era do mal. Mas ele falava isso só pra amortecer o assunto. Ele fazia imitações de Hitler, fazendo bigodinho com os dedos, sair marchando pelo set e, no geral, só sendo uma pessoa estranha. Ele não falava nada coerente. Isso é muito... E era confuso pra mim, né, a fonte falando. Ele é uma criança ou apenas um lunático vil? Eu não sei. Uau. Imagina qualquer trabalho, assim, em qualquer trabalho do mundo, a não ser que você seja Hitler, ou o ator interpretando Hitler, não é ok você imitar o Hitler. Exatamente. Exatamente. O Jim Caviezel também, óbvio, era muito homofóbico, né? Em uma cena de Person of Interest, ele tinha que salvar um casal gay de uma situação. Aí ele se recusou a fazer a cena, falando que eles tinham que morrer porque eles eram pecadores. Eles tiveram que parar as gravações. Aí um membro da equipe foi lá e conversar com ele. E pra convencer ele, ele falou, os bombeiros do 9/11, né, do 11 de setembro, e o Jim Caviezel é obcecado pelo 11 de setembro como um bom ultradireitista, os bombeiros do 9 de setembro salvavam as pessoas independente se elas eram gays ou se elas eram héteros, eles simplesmente salvavam. Aí ele entendeu, aceitou e fez a cena e depois ficava falando pras pessoas, claro que eu salvaria uma pessoa trans ou uma pessoa gay, é isso que os bombeiros do 11 de setembro fariam. Filha da puta. Incrível. Incrível. Outra coisa que ele faz, que faz ele muito difícil de trabalhar, é que ele não faz nenhuma cena de sexo, ele não faz nenhuma cena de nudez, ele não faz nenhuma cena de intimidade com absolutamente nenhuma pessoa. Então no filme do Bolsonaro tá suave, que bom. Tá, não vai fazer nada, Não mas vai tá passar tranquilo. por No Conde de Monte Cristo, ele tinha que aparecer com a mocinha do filme, sem blusa, né? Eles meio que se pegando e tal. Ele pediu pra ela colocar algo entre ele, pra que as peles deles não se encostassem. Uau. Olha isso, cara. Uma fonte disse que ele falou pra ele, se isso é constrangedor para as pessoas no set, eu prefiro me constranger na frente de todo mundo do que na frente de Deus. Eu preciso tomar dianteira nisso. Se eu chego pra minha mulher e digo, Carrie, vou fazer uma cena de sexo hoje, mas não vou dormir com essa mulher. Não vou permitir que ela coloque os seios na minha pele. Ele disse isso tocando o próprio peito, porque eu vejo isso como algo apenas para você. Isso te ofende? Ele fixou os olhos em mim. Você acha que ela ficaria ofendida com isso? Eu acho que não. Ele falou isso pra fonte. Quando a pessoa foi meio que perguntar pra ele o que ele não tava fazendo, né? E o que eu acho muito louco é assim, eu não vou fazer uma cena de sexo porque é uma falta de respeito, mas ok, atropelar pessoas, exato, porque elas são pecadoras. Pela cadeira. Isso, elas são pecadoras, pode atropelar. Tá tranquilo. Teve um boato que ele teve uma ereção numa cena com a Jennifer Lopez, eu não sei nem que filme, e isso deixou ele meio maluco, assim, ele teve que parar a cena, e desde então ele ficou, tipo assim, não vou fazer cena mais nenhuma, que acho que ele teve medo de ter uma ereção, eu não sei. Uau. Só que ao mesmo tempo, o comportamento com mulheres no set era super problemático e inapropriado, sabe? O quê? Desse homem do ultradireita? Eu tô chocado. Eu não poderia esperar. Eu esperaria tudo de Jim Caviezel, mas machista, não. E pra finalizar, né, de todos os preconceitos que ele pode ter, faltou, né, a xenofobia, né? Claro, faltou essa. A gente deu check. Exatamente. Que é o racismo e o sotaque. O sotaque não, o racismo e a xenofobia. Porque ele fazia sotaque para as pessoas de acordo com a aparência delas e o que ele julgava que elas eram. E aí teve uma situação que um executivo americano, mas de família asiática, que era o cara que botava dinheiro, foi lá no set de Person of Interest. Ele chegou nele, fez uma... Sabe quando ele abaixa, assim, qual que é o nome? Quando a pessoa abaixa? Fez uma reverência e falou, Aço! E saiu andando. Não! Gente... Nossa, esse homem é literalmente você pegar Mr. Peanut Butter, Michael Scott do The Office, Hitler batendo no liquidificador. É isso. Gente.
Chocante. Ele em um filme, ele ia ter uma esposa negra, ele falou que as pessoas de raças diferentes não deveriam ficar juntas. Ele fez essa atriz perder o papel, ela teve que ir pra outro papel, e ela ia ser, tipo assim, protagonista com ele, tá ligado? Tipo, que filha da puta, cara. Nossa. E tem uma outra situação que, não só com raças que são consideradas, que são mais vítimas de racismo, mas teve uma situação que ele chegou na sala de roteiristas, ele viu um cara branco, que ele não conhecia, ele chegou no cara e começou a falar o que ele achava que era alemão. Sendo que o cara não era alemão, era só um cara branco, cara. Tipo, tinha, Guten Morgen! Tipo, Meu Deus do céu. E só pra finalizar, quando rolou esse negócio do executivo americano, que era asiática, as pessoas foram confrontar ele. Ele falou que tudo bem dele fazer isso, porque afinal de contas, ele tem 3 filhos adotados que são chineses. E ele, de fato, tem 3 filhos adotados que são chineses. Até isso porque. Não faz o menor sentido. Sim. Mas é óbvio que ele tem 3 filhos adotados chineses, porque ele é uma celebridade dos anos 90, começo dos anos 2000, onde era obrigatório, era parte do pack de ser uma celebridade dessa época. Você ganhava crianças chineses, né? Não tinha. Você tinha que pegar uma criança de outro país, eu não esqueci. Exato. Qual que é o nome daquela atriz que tem os filhos que são de vários países? Qual que é? Angelina Jolie? Angelina Jolie. Angelina Jolie começou esse movimento. Começou, Angelina Jolie, Madonna também. Exatamente. Era uma coisa dos 2000, tava na moda. It's a thing. Enfim, eu tava ouvindo aquele podcast Me Conte Uma Fofoca, que é um podcast bem famoso mesmo. E o Thiago Teodoro, eles estavam comentando sobre esse vídeo que saiu do filme do Bolsonaro, né, esse teaser. E aí ele falou, nossa, é com o Jim Caviezel, ele é ótimo, ele fez aquele filme com o de Monte Cristo que eu adoro. É um filme realmente muito legal, eu gosto desse filme. Uhum. E aí eu fiquei pensando, caralho, outras pessoas não sabem da história do Jim Caviezel, que pessoa que ele é, o que aconteceu com ele. Então foi por isso que eu quis trazer a história dele, pra vocês saberem exatamente quem é essa pessoa que vai interpretar Bolsonaro, porque depois que esse filme sair, esse cara vai estar em tudo quanto é podcast dando entrevista. Sim. Ele vai estar em tudo quanto é televisão dando entrevista, e pelo menos a gente sabe o que esperar e que vai render, nossa, com certeza, sim. Belos cortes e memes. Sim. Gente, assim, pensa que esse homem vai estar, acho que na Globo não, mas na Record, ele vai estar assim, Geraldo Luiz, quem que tá na Record? Nem sei quem que tá na Record agora, apresentando o programa. Mano, sabe o que eu acho? Qual que é o nome dele? Ele nem tá mais na Record, né? Rodrigo Faro. Entrevistando esse maluco aí, vai estar isso. Sim, eu acho que ele vai virar um Dr. Ray, sabe? Um Dr. Ray, que vive aqui no Brasil, assim. Tentou ser famoso fora, não deu certo, mas no Brasil ele vai ser. É isso, nossa. Para deputado federal, vote no Jesus do raio, sei lá qual vai ser o nome dele. No Jesus, exatamente. No Bolsonaro do filme, Jim Caviezel. Vai ter um nome brasileiro, né? Sim. Não sei que nome seria Jim Caviezel, né? Mas é isso, ele achou que nasceu pra fazer o Messias Jesus, mas ele nasceu pra fazer o Jair Messias Bolsonaro. Olha que doideira. Que doideira. Full circle! Que momento full circle, amigo! Incrível. Chocante. E depois dessa minha pauta natalina, né, que eu falei de Jesus. Exato. Eu quero saber o que você trouxe que nós não vamos morrer sem saber. Pois justamente, pra esse último episódio do ano, eu também estou em clima natalino, eu estou verdadeiramente em clima natalino, mas eu achei que estamos conectados, de fato, você trazer a paixão de Cristo aí. Porque legal, eu pensei, o que a gente tá passando agora, né? Natal. E Natal, porque eu vi uma história de um... Sabe tem um negócio que eles fazem na gringa bastante, que é Am I the Asshole? Que é tipo, as pessoas mandam histórias e falam assim, sim, eu fui babaca. Isso. Tipo, eu acho que eu não fui babaca, mas me disseram que eu fui babaca. Fui babaca. Tem muitos podcasts que são baseados em ler essas coisas, né? E aí era um que é o pessoal do Smosh, que eles fazem uns videozinhos de Am I the Asshole. E aí era uma história de uma menina que... arranjou um namorado e esse namorado morava numa casa nas montanhas com a família. Já era uma história assim, pra mim era começo de filme de terror. Sinistra. E aí ela chegava lá e descobriu que o namorado acreditava no Papai Noel. E que eles deixavam, tipo, prato de comida pro Saint Nick. E eles levavam isso muito a sério. E ela meio tirou sarrinho porque ela achou engraçado. E ela achou que era uma tradição fofa. E eles ficaram muito bravos com ela. Porque ela, meu Deus, tipo, achou que era uma piada essa história. E aí me fez pensar, que tradições bizarras de Natal existem no mundo, né? Legal. Exato. E aí eu fui atrás, então, porque assim, o Natal é uma festa cristã em tese,
mas que ele tem essas origens pagãs. Inclusive, tem essa teoria de por que o Natal é dia 25 de dezembro. E aí tem discussões sobre isso, que talvez tenha sido uma adaptação cristã de tradições pagãs. Então tem uma discussão que é porque 25 de dezembro é meio que tipo solstício de inverno lá no hemisfério norte. E aí isso é o dia da festa do deus do sol romano, porque é uma coisa que a partir desse momento, tipo, é o dia mais escuro do ano, e daí a partir desse momento o sol vai estar em ascensão, né? Tem uma coisa de que era uma adaptação do calendário hebraico pro calendário romano, tentando contar uma data de Jesus a partir da Páscoa e sei lá o quê, e aí chegava mais ou menos nessa data. Enfim. E teve mudanças de calendário. Exato. Também, que mudaram o Natal, seria em março, né? Eles têm. É uma data meio por convenção, uns cálculos estranhos, e é uma história super complexa. E até a história, tipo assim, por que o Papai Noel tem aquela roupa vermelha? Tem história, eu lembro de ver uma entrevista da El Que Maravilha, falando que o Papai Noel usava roupa vermelha porque era uma tradição viking, sei lá, bárbara, de homens que matavam ursos polares, viravam a pele do avesso pra vestir, aí por isso ficava com aquela bordinha da roupa branca, porque era o pelo do urso polar, e o vermelho era o sangue da pele. Eu acho que é 100% mentira essa história, mas eu acho maravilhosa. Que gore! Eu ouvi a história de que o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Por causa da Coca-Cola. Então, é mais ou menos verdade isso, pelo que eu saiba, assim, o São Nicolau, ele tem muitas imagens dele usando vermelho, não só vermelho, mas usando vermelho. E aí a Coca-Cola, quando foi fazer a imagem dela do Papai Noel, ela favoreceu só o vermelho, porque o vermelho era a cor da Coca-Cola. Então associou uma coisa com a outra. Mas enfim. Tá. Então tem essa coisa de que é isso. O Natal, ele é confuso de tradição. Ele tem misturebas, ele tem essas influências regionais também no meio das coisas. Tipo isso, a gente comemora o Natal, que é uma coisa... Papai Noel, alguém se veste de poliéster, toda a família tem algum maldito que tem que se vestir de poliéster, 40 graus... Porque é uma tradição de frio que a gente tá fazendo aqui no calor, enfim. Então tem esses delírios, né? E aí então, eu fui procurar, então, quais que são as tradições mais peculiares que tem, né? E aí vou começar pela primeira, que é uma light, que é uma bem conhecida. Não é todo mundo que conhece, por isso que eu trouxe aqui. Mas ela é light, que é no Japão. No Japão, você sabe qual que é a comida tradicional de Natal? Ah, eu sei! É KFC. É KFC, exatamente. Exatamente. Porque no Japão... Eu amo essa história, porque no Japão o catolicismo não aconteceu, né? Os portugueses tentaram enfiar a goela abaixo, mas aí os japoneses falaram: Stop trying to make Jesus happen, it's not gonna happen. It's not gonna happen. E aí ficaram algumas coisas católicas, mas poucas, né? Mas, e aí, o que aconteceu? Jesus não rolou, então, né, no Japão. Papai Noel, né, Jesus o cabeludo não rolou. Papai Noel, que é um barbudo, não rolou. Mas um bigodudo rolou, que foi o Coronel Sanders, entendeu? Ele é a coisa do Natal. E isso... Ah, isso aí eu gostei. Exato. Essa coisa começou nos anos 70. Tinha um cara que montou a marca do KFC lá no Japão, um japonês, que trouxe o KFC pra lá. E ele tava tentando emplacar o KFC e não tava dando muito certo, porque é uma comida muito... Imagina, o Japão, que eles comem coisa... Eles comem fritura, mas não da proporção que se come nos Estados Unidos, assim, né? Então é uma comida meio pesada, que não tava emplacando muito. E aí tinha um americano que morava no Japão que comentou com ele, falando: em fim de ano me dá maior saudade de comer peru, porque é uma tradição que a gente tem lá no, né, de Ação de Graças, Natal, comer peru. Mó saudade disso. Aí ele falou: peru é ave, frango frito. Tudo igual. E aí ele criou uma campanha de marketing que era Kentucky is Christmas. E falando, comam no Natal, tipo, gente, vocês sabem qual é a coisa mais americana que se faz? É muito chique, é comer frango frito no Natal. E aí os japoneses falaram: ok, parece razoável, a gente não tem referência nenhuma do que é isso. De Natal, eles botaram os Coronel Sanders com gorrinho, então ele parecia meio Papai Noel. Então as pessoas falaram: o Papai Noel é do frango frito. Tipo, criaram uma associação que não existia, criaram um efeito Mandela, sei lá, assim, né? Meu Deus, que só existe lá essa Exatamente. Cara. É uma coisa equivalente, assim, pensa como se fosse, assim, uma novela da Glória Pérez sobre os marroquinos, que de repente isso vira realidade no Brasil. Tipo, não, eles vendem as crianças sim, porque eu vi na novela. É isso. Não, eles comem frango frito sim. É isso. A Glória Pérez fez a gente acreditar em muitas coisas que não são verdade sobre Marrocos. Exato, tá sobre o Marrocos, tipo, sobre a Índia, sobre o Dalit. Exatamente, cara. Tipo, qualquer pessoa que morar lá vai falar: Mona, não. Exatamente. E assim, o quão grande é essa coisa do KFC como coisa natalina? 1/3 das vendas anuais do KFC vem dessa época de fim de ano. Mentira! É, gata. Gente, o Japão nem é um lugar tão grande assim, pois é, cara. fica... Tipo... Não do KFC mundial.
mundial, acho que do KFC do Japão. Mas é tipo, no ano inteiro, pensa que 1/3 das vendas vem do mês de dezembro, entendi. entendeu? De tipo… Mas mesmo assim, É absurdo, coisa pra é absurdo. cacete. Eu imagino que as lojas ficam às mínguas o ano inteiro. Aí chega fim de ano. Só serve pra isso. É sazonal. Eles até fazem essa coisa que é tipo, eles não consideram o Natal pro KFC, tipo, dia 25. Eles consideram, tipo, o fim de ano. Porque senão eles não dão conta, porque a demanda é tão grande que se todo mundo for comprar no dia 25, eles não dão conta. Então é tipo, aos 15 dias, assim, sabe? Semana antes, semana depois é Natal, entendeu? Nossa, as pessoas, tipo, nem conseguem comprar pra ter em casa, assim, tipo, e C&A, por exemplo. É, exato. Porque não É dá muito conta. difícil, é muito difícil. Caramba. É uma doideira. É uma doideira. E é isso, Que um legal. balde de frango frito. Que refeição linda pra Natal, né? Realmente. Ai, gente, eu não ia achar ruim, porque eu acho que é mais gostoso KFC do que peru de Natal, eu vou ser bem honesta. Peru de Natal é Se em meio vez do seco, peru né? viesse um baldinho de KFC com uns dipzinhos, eu ia amar. Então, mas é que eu acho que assim, se tiver uma salada de maionese pra acompanhar, entendeu? Aí eu acho que tudo bem. Agora, Não, só tem o que frango ter. frito… Ai, não dá, gente. Não. Tanto que assim, isso é uma coisa muito brasileira, tanto que esse negócio de ter comidinhas é uma coisa que tem no KFC daqui. Sim. Porque você pode comprar o KFC e um arrozinho, Isso, e um feijãozinho, e um negocinho pra você comer junto. Mas em outros lugares não tem, é só o frango. Não tem. Quando muito mac and cheese, olhe lá. É isso, uma tristeza. Próxima tradição, agora da Venezuela, mais especificamente Caracas, que é… Na semana antes do Natal tem missa todo dia. Isso chama Missa de Aguinaldo. E é uma missa cedinho, assim, tipo 6 da manhã, 7 da manhã. E em Caracas, é comum que você vá pra essa missa usando patins. Peraí, como assim? Sim. Eles têm uma coisa que é uma tradição que chama Las Patinadas. Que é, de noite, tipo meia-noite, as pessoas colocam música de Natal, vão pros parques de patins. O mais tradicional é patins, mas as pessoas também vão de skate, bicicleta, patinete, coisas de rodas. E ficam patinando ao som de música de Natal durante a noite, tipo, fazendo festa de rua com patins e outras coisas com rodas. Até a hora da missa. E daí vão pra missa de patins, vão pra missa de skate, daí assistem a missa de manhã. Aí depois vai pra casa descansar, entendeu? Gente, eu absolutamente amei! Sim. Por que a gente não tem uma tradição assim? Deve ser tão legal, achei muito divertido, cara. eu achei. Imagina! Eu tenho uma… De noite, você patinando com som natalino ali, com todo mundo. Ai, eu amei. Eu achei muito fofo. Meu sonho. Tem uma coisa que, assim, essa tradição começou nos anos 50. Ela perdeu popularidade e agora tá meio que voltando. Tem gente tentando emplacar de novo. Nos anos 50, as pessoas faziam, inclusive, patinação no gelo. Nossa! O que me faz pensar é fazer uns gelo falso lá, né? Pra fazer igual quando tem patinação de gelo aqui, né? A coisa que me faz pensar, isso é 100% da minha cabeça agora, tá, gente? Nos anos 50, Venezuela era um país que começou a ganhar muito dinheiro, acho que por causa de petróleo já nessa época. E era uma coisa que era… O cara que era presidente na época era meio ditador, era uma coisa assim… tinha uma coisa de modernização e tal. E eles tinham uma coisa que era muito… nós somos o país do futuro e tal. E se espelhar nos Estados Unidos, tinha uma coisa assim. Eu acho bem possível que essa tradição… Porque parte dessa tradição tem a ver com o fato de que patins era um item muito desejado na época. Era um presente muito comum de Natal, inclusive. Dar patins às crianças. E pensando que patinação no gelo era uma coisa… Patinação no gelo, na Venezuela, um negócio na linha do Equador, patinando no gelo, me parece uma coisa muito importada. Então a sensação que eu fiquei é de que era uma coisa, tipo… Nos anos 50, patinar era chique, era tipo descolado nos Estados Unidos. A gente querendo emular os Estados Unidos trouxe essa coisa e jogou um catolicismo por cima pra dar aquele tempero latino-americano, entendeu? Sim, com certeza. Então, não sei se é isso, mas fiquei com um pouco essa sensação. De qualquer maneira, achei muito divertido. Faz sentido. E eles, Nossa, achei demais, cara. E nos Estados Unidos eles patinam, inclusive, nessa época de Natal. Inclusive, na frente do Rockefeller, lá, que é o prédio que tem a NBC, tem uma pista de patinação que fica lá pro pessoal patinar e tal. Parece bastante em filme, série, isso, assim, né? Próximo, Romênia. Romênia, eu vou trazer a Suécia num coisa que é… Você falou do bode de Natal da Suécia. Lembra do nosso bode que pegava fogo? O Gavle. Exatamente. Vou trazer, inclusive, atualizações do bode da Suécia. Que eu não sei se a gente falou, mas 2023, talvez foi o ano que a gente fez. Foi 2023? Não lembro quando que a gente fez. Acho que foi 2023. Não lembro. Oi, gente, eu sou o editor Samuel e, a pedido da Crise, por um milagre de Natal, vocês estão ouvindo a minha voz aqui para dizer que o episódio que eles estão citando é o episódio número 10, o bode incendiário da Noruega e Caral Crimes. Obrigado. Em 2023, ele foi danificado por passarinhos,
porque eles botaram uma palha de qualidade meio duvidosa e os passarinhos foram destruídos. Então a estrutura ficou, mas os passarinhos destruíram o coisa. E em 2024, ele sobreviveu, só que ele sobreviveu porque eles começaram a fazer um esquema super forte de segurança, que era um muro duplo, segurança 24 horas, um live stream 24 horas, botaram uma palha de melhor qualidade que os passarinhos não conseguiam destruir, aí ele sobreviveu. Mas em 2024 fizeram um deepfake dele pegando fogo, e aí todo mundo, meu Deus, o negócio pegou fogo. E era fake, e daí depois derrubaram o vídeo do deepfake, porque nem no deepfake podia destruir o bode, entendeu? E aí, em 2025, ele está firme e forte. Até onde consta, ele tá nesse… Parece que o esquema do ano passado deu certo. Alguém pediu uma atualização. Está dada a atualização do bode, acho que foi o Gui que comentou com a gente, A Karina e o Gui, acho que foi. Isso foi, é verdade. Eu acho que isso pode ser uma tradição nossa. No final do ano, a gente sempre fala o estado do bode. Boa. Mas eu não vim falar da Suécia, eu vim falar da Romênia, porque é uma tradição que tem a ver com bode. Então, os bodes natalinos aí, eles têm uma relação. Legal. Que é, na Romênia, não tem bode de palha, de madeira, enfim, tem gente que se veste de bode. Nossa, que furry! Exatamente, os furries natalinos estão com tudo. É uma tradição que chama capra, e que se trata de músicos, músicos que se vestem com casaco de pele de ovelha todo decorado, assim, e tal. E uma máscara de cabra ou bode. E eles ficam tocando uma música pra galera dançar. E aparentemente uma tradição pagã baseada na ideia de que cabras previam o futuro. Então era tipo, eles vão garantir um futuro bom pra gente e tal. E também tem alguma coisa a ver com fertilidade. Enfim, não entendi muita relação. Mas eu vou deixar pra você o vídeo. Vou te mandar o vídeo. Eba. Pra você poder ver. A gente deixa aqui no link. Pra todo mundo poder dançar esse hit do verão aí, que é a Capra. Vem com tudo, galera. Um remix funk disso aqui é uma doideira. É maravilhoso. No vídeo não dá pra ver tão bem a cabeça. Tipo, tem uma cabecinha de cabra em cima. Aí tem alguns que a pessoa usa uma mascarona de cabra maior, assim. Alguns que eles só usam um adereço que, tipo, esconde a cabeça e fica uma cabecinha pequenininha de cabra, assim. Mas é muito bom. E esse cara com a máscara no meio, tipo, só agitando, assim. Exato. Exato. Que eu acho que é como se fosse, tipo, o pastor das cabras. Que é alguma coisa assim. Muito bom. Tipo o pastor das cabras. É muito bom. Cara, eu amei. Eu já fiquei com vontade de ir lá durante o Natal pra ver essas coisas. O meu único medo dessas coisas sempre é, tipo… Todas essas tradições muito, tipo… o folclore muito antigo. Pra mim sempre tem um cheirinho de Midsommar, assim. Eu tenho medo de, tipo… depois eles sacrificam gente, sabe? Tipo, galera, não, que saco. Ai, que linda essa mulher com flores na cabeça. É, ultradireita, nazismo. Tipo, porra, gente, que saco. Tem um… eu moro em Paraty, né, durante um ano. E Paraty, no Rio de Janeiro. E aí, lá tem uma procissão que chama Procissão do Fogaréu. Que as pessoas saem em procissão pela cidade com velas. E tipo assim, todo mundo com vela no escuro, assim, sabe? Tipo, a cidade fica meio escura e tipo, todo mundo com velas, assim. Então é uma parada estranha você ver as pessoas meio em silêncio andando com velas. É um pouco esquisito. E eles têm uma outra procissão que eu acho que é da Festa do Divino. Eu não tenho certeza, mas as roupas são meio pontudas, são meio estranhas. Umas roupas brancas, inteiras, com um chapéu pontudo. Elas lembram de leve, mas elas são meio coloridas, assim, sabe? Eu esqueci o nome da procissão. E eles saem com meio que umas lanças, assim. É um lance meio templários, tá ligado? Gente. E tipo, é um lance católico. Eu não lembro o nome dessa procissão, mas é uma procissão bizarra que tem para Chicago. Tem várias dessas lá. Ai, nossa, inclusive eu falhei muito, gente, eu acho que tinha uma brasileira que… Ai, deixa eu só ver. É que eu não sei se ela é de Natal. Ah, é verdade. Nossa, falhei, gente. Podia ter trazido. Vou trazer um adendo numa próxima. Não fiz a pesquisa adequada. Mas o reisado é uma coisa tradicional bem brasileira. Que é de Festa dos Reis, Natal, Festa dos Reis. Envolve os chapéus dos 3 Reis Magos, mas tem uma figura de chapéu pontudo. Mas eu não sei nada sobre ela. Eu acho que talvez seja o diabo que usa chapéu pontudo, inclusive. Mas não tenho certeza. Sei muito pouco sobre o reisado, não quero falar bobagens. Pesquisarei. Mas acabei de lembrar que existiu o reisado. Não quero falar bobagens. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. Procura no Google aí, Bru. Ou quem quiser. Procissão do Fogaréu. É a procissão do Fogaréu que tem esses chapéus. Não são duas procissões diferentes. É a mesma procissão. Joga só Procissão do Fogaréu e Google Imagens. Aí você vai entender do que eu tô falando. Meu Deus, amiga! Sim. Por isso que eu falei, é super estranho. Você falou, essas coisas culturais que daqui a pouco mata uma pessoa. Caralho! Parece, né?
Nossa, ai, gente, não, que Baby bad Summer. vibe. Nossa, que Pois bad é, vibe. É tipo os cara. Power Rangers da Ku Klux Klan. Ai, cada um de uma cor. Exatamente. Ai, não. Cada um de uma cor, parece que eu lembrava do fogo, porque as pessoas que vão atrás do povo da procissão, elas não estão com esse negócio, elas só estão com Sim. a vela, entendeu? Aí fica aquela tipo assim, um mar de gente com vela, assim. Mas quem tá na frente Sim. tá com essas roupas bizarras. Mas uma velho. coisa que é bizarra é um chapéu de cartolina. A pessoa tá segurando uma tocha com a cabeça envolta em cartolina. Parece uma combinação muito perigosa, gente. Combinação muito perigosa. Exatamente. Em Paraty também tinha, não sei se existe mais, mas no carnaval tem o Bloco da Lama, você já ouviu falar? Não. Ah, nossa, eu acho super racista. É tipo assim, as pessoas vão todas até o Jabaquara, Aham. que tem um manguezal. Elas entram no manguezal e elas ficam todas cobertas de lama. Aham. E elas saem, tipo assim, como se fosse um bloco de carnaval. É um bloco de carnaval. As pessoas saem nesse bloco, segurando crânios, ossos, crânios de boi. E gritando, tipo assim, uga, uga, ha, ha. Esse tipo de coisa, entendeu? Isso até 2004, que é quando eu morei lá, acontecia. As pessoas faziam o Bloco da Lama, chamava. Eu nem sei, eu não acho que exista mais, porque não é possível que as pessoas Gata, fazem você se surpreenderia. Eu Ai, acho que meu deve existir. Deus, Tem será? fotos muito com qualidade muito alta pra isso não ser recente. Talvez as pessoas não Sério? gritem Ai, mais faz uga tempo que eu não uga. vejo. Mas ó, 2023 tem talvez notícia. elas não gritem mais. 2023 teve ainda? Pois é. Nossa, Sério? Mas tá vendo? É com ossos, aí eles soltam fumaça. É um negócio meio Ai. Mad Max, assim, Não, sabe? gente, não. Por menos Eu cultura. falei duas de Paraty, tá ligado? Duas do mesmo lugar. Imagina o resto do Brasil, Não. o que você não encontra. Gente, cara. vou deixar meu pedido Eu acho que o Uga Uga Haha, eu lembro disso, mas isso assim, eu lembro disso há 20 anos atrás. Aham. Eu acho que de repente hoje em dia não rola mais tanto racismo desse Entendo. jeito. Mas é só um bloco das pessoas com lama. Sim. Eu vou torcer por Tomara isso, que cara. seja. Mas o que eu ia fazer é por menos cultura regional, galera. As culturas regionais estão com nada, tá difícil, tá perigoso. Não, Paraty é o lugar das coisas. Também tem o bloco das piranhas, né? Que são os homens vestidos de mulher, Um né? clássico. Mas esse é um clássico do péssimo carnaval, também. esse é um machismo. Esse tem os lugares. Esse é um machismo atravessado, assim, tá? Acho que tá tudo certo. isso Tá é tudo uma certo. parada No sentido de que tá muito tudo errado. freudiana, eu diria. Tá tudo certo no sentido de que tá tudo errado. Próximo. Nossa, a gente desviou muito Sim, o assunto. próximo. Desculpa. Na tradição. Ai, você trouxe o fogo de Paraty. Na tradição de fogo, mas mi gente latina, Guatemala tem uma tradição de Natal Mi que se gente chama latina. La Quema del Diablo. Que é a ideia Gostei. de que assim, ano novo, vida nova. Então, pra acabar o ano, você precisa se livrar de tudo que é ruim e sujo. Então, na semana Nossa. antes do Natal, as pessoas fazem uma faxinona e juntam tudo que é tralha que tem na casa delas, lixo, etc e tal. Aham. Fazem uma pilha do lado de fora da casa, pegam um diabinho de porcelana, de plástico, do que tiver uma figura de diabinho, põe no topo e taca fogo nessa pilha de sujeira. Meu Deus! Gente! Com essa ideia de que Olha, o fogo é purificador e tal, enfim. eu tô dividida, porque por um lado, nossa, muito ecologicamente Exatamente, errado, né, os você pôr ecologistas fogo em coisas. odeiam esse negócio, porque tudo que se queima é Odeiam. plástico, no fim das contas. E as pessoas queimam com E faz gasolina. muito ruim. É muito ruim queimar plástico, é péssimo. Por outro lado, nossa, que catártico. Não, mas o que eu acho que é engraçado é o efeito. Não sei se as pessoas pensam nisso, que é. Pensa você tirando uma foto de uma pilha de lixo pegando fogo com o diabo em cima. Não parece uma oferenda pro diabo mais do que. Eu acho incrível. Oh, rei, eu sei, Exatamente. Eu acho incrível essa ideia. Mirou é fã ou hater, é sempre uma questão. Próximo. Falando no diabo, falando em coisas ruins, Áustria. No Áustria, a tradução da Áustria. A Áustria é um país de ultradireita. ruim, Áustria. Áustria é um país de ultradireita, sim. Mas enfim. O Natal tem aquela dinâmica de crianças boas ganham presente e as crianças más, em algumas tradições, ganham carvão, né? Tem essa história. E, na real, a gente sabe que não é assim que funciona. Inclusive, a Filomena Kank tem um vídeo maravilhoso falando que é assim, o Papai Noel avalia se uma criança é boa ou ruim, baseado em quanto dinheiro os pais da criança têm, né? Exatamente. Samuel pode Parental income. coloca um trecho aí de Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Mas na Noruega, na Áustria, em vários países, eles têm uma verdadeira punição para as crianças más, que é o Krampus. Krampus. Já ouviu falar do Krampus?
Ele é tipo o diabo do Natal. Eu sei que tem filmes. Tem um com esse nome, filme, né? tem um filme disso. O Krampus, ele é um demônio meio cabra, cabra de novo aí, ó, no Natal. Ela é bem natalina. Gente, ela tá muito em presente. tudo, sim. E ele pune as crianças malvadas. Ele é como se fosse, tipo, o gêmeo malvado do Papai Noel. Então, enquanto o Papai Noel cuida das crianças boas, ele cuida das crianças malvadas. E ele aparece no Natal. E aí, segundo as lendas, ele tinha um chicote pra dar nas crianças. Botava as crianças em cestos, tipo Homem do Saco. E às vezes até engolia as crianças malvadas. Meu Deus. Isso é bem coisa nórdica, bem, né? assim, é uma coisa meio leste europeu, essas doideiras que eles têm, assim, dessa, enfim. E não, isso é muito cruel com as crianças, né, Exato. cara? Por causa disso, eles criaram esse desfile do Krampus, que acontece, em que os adultos se vestem de Krampus, é uma roupa meio peluda, uma máscara de madeira bem assustadora. E eles saem aterrorizando as crianças. Isso acontece do dia 5 pro dia 6, porque no dia 6 é o dia de São Nicolau, que é o Papai Noel. Então é como se fosse, tipo assim, a noite do terror antes de vir a luz do São Nicolau, assim, sabe? Eles vêm aterrorizar as crianças. E hoje em dia isso não acontece mais, mas tinha uma época em que eles saíam e davam surras nas crianças malvadas. Meu Tipo, davam uns tapas na bunda da criança, entendeu? Batiam nas crianças. Gente, conselho tutelar. Exatamente. Cadê o conselho tutelar? É isso. E aí isso acontece na Áustria, na Noruega, no norte da Itália, na Alemanha, na Croácia, na Hungria, na Romênia, na Bulgária, na República Tcheca, na Eslováquia, na Eslovênia. Tem um monte de país que isso faz. Meu Deus. E inclusive, uma das coisas que dizem que quem dá carvão pras crianças é o Krampus. Na versão light dele, ele não bate nas crianças, não mata as crianças, ele dá carvão pras crianças. E é um delírio tão grande que tem até filme, como você mesmo falou. Tem um filme que tem Toni Collette, Adam Scott. Meu Deus. E grande elenco. Nossa. Sim, é. E ele é uma comédia de terror. Ele é engraçadinho, assim. Não é tão bom, mas enfim. Mas é um filme de 2015, muito trash. Propositalmente trash. Que chama Krampus. Qual que é o subtítulo em português, que eu não sei o que é. E tem muita música de heavy metal sobre o Krampus também. Porque essa coisa nórdica, leste europeu, é assustadora. Heavy metal achou, né? Não, e heavy metal, pra dar um tropeço também, cair no lugar errado, não muito facílimo, também, né? facílimo. Assim, ouvintes. Começa cantando de Krampus, termina cantando sobre o quê, Ouvintes, não é eu não mesmo? sei se vocês são metaleiros. Acho que não é muito um círculo de venda nosso, um diagrama de venda do nosso público. Acho que não. Mas se vocês escutam metal em línguas que não são inglês, por exemplo, que daria pra traduzir facilmente, pesquisem, tá? Porque pra ser uma banda de supremacismo branco, 3, 2, 1, isso daí é muito fácil. É muito fácil. Enfim, próxima tradição, Itália. A Itália, eu vou trazer um feminismo pra você, entendeu? Por quê? Porque o norte da Itália tem o Krampus. Mas nas outras partes da Itália tem uma Papai Noel que é uma mulher. E não só é uma mulher, não é a Mamãe Noel. É a bruxa que vocês não queimaram. É literalmente, La Befana é uma bruxa de Natal. E a aparência dela… Sim, a aparência dela é tipo… Lembra as Trigêmeas? Que tinha aquela bruxa que era uma velhinha com um chapéuzinho… Bem chapéu de… Tipo, bem clássico de bruxa. Com tipo, aquele chalezinho preto. Uma velhinha gordinha com uma vassoura. Um chapéu por tudo. É bem isso, a La Befana. E a história seria que ela era uma bruxa. Que os 3 reis magos falaram… Cara, Jesus tá nascendo, bora? E ela falou… Ai, vai passar novela, tem outros compromissos. E não foi. Porque ela não levou muito a sério. Jesus nasceu, ela falou, puxa, perdi. E aí todo ano, agora quando chega na época de dezembro, ela começa a circular os céus em busca do nascimento de Jesus que ela perdeu. E ela vai espalhando presentes nas casas que deixam comida pra ela. Então as pessoas deixam um pratinho de salsicha, de linguiça. E um copinho de vinho, porque ela é dos bons drinks também. E aí ela deixa presente pras crianças e ela deixa carvão pras crianças malvadas. Ela também tem essa coisa. E ela costuma deixar doce. Inclusive, eles deixam a meia pra criança e aí deixa caramelo ou carvão, se a criança foi boa ou se a criança foi ruim. E as pessoas se vestem de bruxa. Então, se você procurar Befana, Befana, ela aparece por aí. Que legal! Imagens das pessoas. Não confundir com a sua rival do tigrinho, que é a Betana, que é a bruxa que espalha cupom de bet aí pras crianças. Uma loucura. A bruxa que espalha nome no Serasa. Exatamente. E pra fechar a minha lista, é a minha preferida, que são 2 em 1, na verdade. Que é o seguinte, Catalunha. Catalunha é uma região da Espanha, né? Que quer se separar há muitos anos, inclusive são um outro país. Na Catalunha, Papai Noel não está com nada. Eles são decoloniais, entendeu? A Espanha não foi colonizada, eu sei, gente. Enfim. Lá eles têm o Tio de Nadal. Aí eu vou mandar uma imagem pra você ver o Tio de Nadal. E eu vou botar também pra todo mundo poder ver quem é o Tio de Nadal. Não! Ele é, como vocês podem ver, ele é um tronco com pernas, uma carinha feliz,
um chapéuzinho de Papai Noel. E ele é coberto com um cobertorzinho, que é pra ele não passar frio. Eu acho muito fofo esse Lorde, que ele tem um cobertorzinho pra não passar. Só que a questão é, ele é conhecido como tio de Nadal ou como cagatio. Caga de cagar mesmo, sim. Tipo, tio cagão. Por quê? As pessoas compram ou fazem isso, né? Originalmente elas faziam, cortavam o troco, faziam, mas hoje em dia elas compram. E isso em tudo que você vai na Catalunha, a decoração, tipo, no shopping vai ter um cagatio no lugar, sabe? Vai ter grande, exato. As pessoas têm na casa e tal. As pessoas compram isso, deixam em casa. Ao longo de dezembro, elas vão deixando um pratinho com restos de comida, normalmente, tipo assim, casca de fruta, coisa assim, coisas doces em geral. Pra ele, que ele comeria essas coisas durante… Ele vai comendo coisas doces, você vai alimentando coisas doces pra ele ao longo de dezembro. Quando chega no dia de ganhar presente, que se eu não me engano o dia deles é dia de Reis, que eles ganham, é 6 de janeiro, não é 25 de dezembro. As crianças pegam um galho e começam a bater no cagatio pra ele cagar presentes pra elas. Por isso que ele chama cagatio. E elas vão… Então ele comeu coisas doces, ele vai cagar coisas doces pra você. E aí eles vão batendo, cantando uma música que é… Cagatio, caga torró, avellanes e matou. Se não cagues bem, te darei um copo de bastô. Então é tipo… tronco que caga, ou tio que caga, solte torrones, avelã e mató, que é um tipo de queijo. Se você não cagar direito, eu vou bater em você com bastão. Entendeu? Tipo, vai, caga aí, caga aí. Aí elas batem, cantando a música, saem correndo, tipo, saem correndo. Na hora que elas saem correndo, os pais levantam o cobertor, põem os presentes ali embaixo e põem o cobertor de volta. E aí, quando eles voltam, parece que o tronco cagou os presentes pra eles, entendeu? Ai, eu achei muito fofo. E aí são presentes, podem ser brinquedos e podem ser doces também. Então, tipo um torrone, assim, um negócio que eles fazem bastante como um doce. E aí eu tenho uma outra imagem dele pra você ver, que daí é um cartão de Natal muito, muito lindinho, que é o cagatio, cagando os presentes, literalmente. Feliz Navidad! Próspero ano e felicidade. Porém, não para por aí, porque… Eu amei! Sim. Ele tá com um doce enfiado no cu. Exato, é maravilhoso. Quer dizer, ele tá cagando um tá doce. Tá saindo. Porém, não para por aí. Mas tá um doce, metade fora, metade Exato. dentro, de fuder, né, cara? Exato, é perfeito. Porém, não para por aí. A Catalunha não tem uma tradição caganeira. Ela tem 2 tradições caganeiras de Natal. Meu Deus, que obsessão. Exatamente. A outra tradição… Ela é a tradição do caganer, que é literalmente o caganeiro, que é uma figura de porcelana de um tiozinho de calça riada, abaixada, cagando. E ele faz parte do presépio. Eu não acredito, me mandou uma imagem. Então, deixa eu ver. Procura caganer, C-A-G-A-N-E-R. Se você procurar caganer na Navidad, é até mais fácil de achar. Ele é tipo, parece como se fosse um duendinho, assim, de roupa branca. A calça preta riada, o chapeuzinho vermelho cagando. E ele do lado da manjedoura. E aí a ideia ele do ladinho de fora da manjedoura cagando. Exato. Então a ideia é que tinha isso, assim, Jesus, Maria, os bichos, 3 reis magos e o caganeiro. E eles gostam tanto do caganeiro que eles têm a Associação Amigos do Caganeiro, que tem 70 membros que promovem essa cultura, continuam fazendo isso. E eles fazem caganeiro de pessoas famosas. Então tem o Messi caganeiro, o Papa caganeiro, Labubu caganeiro. Todo mundo de calcinha riada, assim, cagando. Eu ia amar, cada ano eu ia usar um caganeiro diferente. É incrível, eu quero pegar essa tradição, assim, eu vou ver se eu acho um caganeiro aqui. Cara, a gente tem que viajar pra lá, infelizmente, pra gente poder comprar uns caganeiros. Droga. Que droga. Mas qual que é a explicação pra isso? Alguns dizem que ele nasceu numa época em que, assim, retratar a realidade era parte, tipo, não era grandes coisas, as pessoas cagavam, faz parte. Então era pra ser uma cena mais natural, assim, do que era manjedoura. Não sei se é verdade. E eu já vi uma outra explicação que eu achei linda, que é, abre aspas, excremento é igual a fertilização, que é igual a dinheiro, que é igual a sorte e prosperidade. Pelo menos é o que dizem os antropólogos, afirmou o historiador Henrique Ocelar Dacal, que é um professor de uma faculdade de Barcelona. E aí uma outra pessoa diz: as pessoas dizem que não colocar um caganeiro no berço dá azar. Acrescenta o fabricante de caganeiros Marcos Aloplá. Ou seja… Ai, eu não quero falar nada, mas se você não colocar… Just saying. Exatamente. Ao que segue o detalhe. A família desse Marcos Aloplá é a maior produtora de caganeiros no mundo. Ele tem o site caganer.com, que tem uma expectativa de venda de 30 mil caganeiros por ano. Meu Deus, eu quero comprar um. Sim, eu preciso de um caganeiro. Eu preciso de um caganeiro, cara, eu quero. Eu acho incrível.
Foram essas as tradições de Natal que eu trouxe. Você conhece mais alguma outra? Você tem? Qual que é a sua Tragam pra gente. Porque Sistema favorito? O Brasil é grande, gente. Tem. A galera às vezes tem. E tem pessoas que ouvem a gente que moram em outro país também. Então, às vezes eles conhecem. Então, falem pra gente. Porque eu amei, Bruno. Eu amei. Eu achei tudo muito ou engraçado ou muito fofo, cara. Tipo, o ser humano é um bichinho bonitinho, né, cara? Eu achei especial os cagadeiros. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado, assim como nós, do nosso episódio especial de Natal. No final virou isso, né? Exatamente, esse episódio especial de Natal. Longuíssimo esse episódio, espero que curtam. Pra compensar o fato de que provavelmente só sai episódio novo lá no meio de janeiro, eu tô achando, gente. É verdade, eu estarei de férias em janeiro, gente. Então segurem aí, maratonem os outros episódios. Ouviu no Spotify, ouve no YouTube. Já ouviu no YouTube, ouve no Spotify, ajuda a gente. Exatamente. E o principal, gente, o principal de tudo, que é vocês falarem pras pessoas sobre o nosso podcast. Indicar, porque assim vem as pessoas mais legais, cara. Tipo, Exato. Sabe? As pessoas que conhecem pessoas e tal, e é bem legal. Eu vou dar uma dica de Natal, inclusive, que é assim, todo mundo agora vai pra festa de Natal e fica pensando, o que eu vou conversar com meu tio bolsonarista? O que eu vou falar? Não posso falar de política, não posso falar de crise climática, não posso... Fala de Morrer Sem Saber, entendeu? Fala de um assunto do... você sabia do bode de Natal que pegou fogo? Aprendi nesse podcast. Você sabia? Joga essas coisas. A gente fornece muito assunto pras pessoas, cara. Muita coisa pra puxar papo, exatamente. Por favor. É isso, gente, por favor. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Morrer Sem Saber. Curtam no YouTube também, sigam o perfil no YouTube, o canal, aliás, né? E também no Spotify. E é isso, gente. Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Carnaval. Não sei quando é que a gente volta. Feliz Páscoa. Não, a gente volta, tá? Pelo amor de Deus. A gente volta antes. Até janeiro, sei lá. Isso. Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.